Boa tarde. Com a nossa aula de hoje, começamos o assunto equações diferenciais. O que vem a ser uma equação diferencial? Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. Por exemplo, temos aqui 2x dy dx mais 4y é igual a x3. Certo? Aqui nós observamos que temos aqui uma função x e a sua derivada, e aqui a variável independente x. Outro exemplo, di dt mais 20i é igual a 20. Então nós temos a derivada da função i em relação ao tempo e a variável independente t. E aqui uma maior, y3 menos y2 seno de x menos x dx, ou seja, aqui não está aparecendo a derivada, mas sim a diferencial de x, mais 3x y2 mais 2y cosseno x dy é igual a 0. Ordem de uma equação diferencial. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem que ocorre na equação. Por exemplo, se temos essa equação diferencial aqui, 2x dy dx mais 4y igual a x3. Então aqui nós temos a derivada de primeira ordem. É a derivada de maior ordem que ocorre na equação diferencial. Logo, essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Já essa aqui, y duas linhas menos 2y' mais 5y é igual a 3t, nós temos aqui uma y em função de t, certo? A variável independente é t. Então, a derivada de maior ordem é essa daqui, y duas linhas, ou seja, uma derivada de segunda ordem. Logo, a equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem. Tipo de uma equação diferencial. Temos, primeiro tipo, equação diferencial ordinária, quando contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes, com relação a uma única variável independente. Por exemplo, dy dt menos 5y igual a 1. Então aqui nós só temos derivadas ordinárias com relação a somente a variável t, variável independente t. Aqui nós temos o caso de du dx menos dv dx igual a x. Então nós temos somente derivadas ordinárias, aqui no caso, com duas variáveis dependentes, u e v, e apenas uma variável independente, que é x. Um outro exemplo, já citado anteriormente, y duas linhas, menos 2y' mais 5y igual a 3t. Aqui, ela é por tipo, nós classificamos como uma equação diferencial ordinária, porque nós só temos derivadas ordinárias, certo? E aqui no caso, nós temos somente uma variável dependente, que é y, e uma única variável independente, que é t no caso aqui. Certo? Então a classificação quanto à ordem é equação diferencial ordinária. Temos agora também a equação diferencial parcial, ou EDP. É quando a equação diferencial envolve as derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes, de duas ou mais variáveis independentes. Então, aqui a diferença é que nós temos derivadas parciais e que nós podemos ter mais de uma variável independente. No caso aqui, nós temos, como exemplo, d-ron de u, d-ron de y, igual a menos d-ron de v, d-ron de x. Então, nós vemos aqui, são derivadas parciais, e nós temos duas variáveis dependentes, u e v, e duas variáveis independentes, y e x.
Outro exemplo. Derronde 2u, derronde x2 igual a derronde 2u, derronde t2 menos 2 derronde u, derronde t. Certo? Também uma equação diferencial parcial, porque envolve derivadas parciais, e aqui nós temos presentes duas variáveis, apenas uma variável no caso, dependente, que é a variável u, e nós temos duas variáveis independentes, o x e o t. Se fôssemos classificar pela ordem, essa aqui seria uma derivada de segunda ordem. Então, nós teríamos aqui uma EDP de segunda ordem. Nós temos também a classificação em equação diferencial linear e equação diferencial não linear, mas trataremos disso adiante. Solução de uma equação diferencial. Uma função y igual a f de x é denominada solução de equação diferencial se a equação é satisfeita quando y e suas derivadas são substituídas na equação. Por exemplo, vejamos essa função. Y é igual a k vezes x4. K vezes x4. Onde k pertence aos reais, ou seja, k é uma constante. Essa função é solução da equação diferencial dy dx igual a 4y sobre x. Vejamos por quê. Aqui nós temos apenas a primeira derivada. É um exemplo simples. Então, façamos dy dx, aqui nesse caso. Pois, quem será dy dx? Para esse y aqui. Ora, a derivada aqui vai ser 4k x3, certo? Então, vamos aplicar esse valor da função, esse valor de y, quando y e a sua derivada na equação, para ver se realmente atende. Então, vejamos, quem é dy dx? Nós calculamos 4k x3, certo? É igual a 4 vezes, quem é o y que nós estamos propondo? kx4 sobre x, certo? Ora, aqui nós ficaremos com k, 4k x4 dividido por x dá x3. Tá? Então, realmente, essa função é solução desta equação diferencial, certo? O interessante é que, como esse k é um número real qualquer, é uma constante, qualquer constante que nós coloquemos aqui vai atender a essa equação. Então, aqui, na verdade, nós temos uma família de funções que atendem a essa equação diferencial, certo? Então, na verdade, nós devemos notar que o y igual a kx4 é, na verdade, uma família. É uma família de funções. Uma família de funções, certo? Que solucionam
a equação que nós vimos, que é dy dx igual a 4y sobre x. Certo? Então, por exemplo, nós temos aí infinitas funções. Essa família tem infinitas funções. Para qualquer valor de k real que eu coloque aqui, que eu atribua, eu terei uma solução para a equação diferencial. Vamos fazer um teste. Por exemplo, se eu digo que y é igual a 5x4, por exemplo, vai ser solução da nossa equação. Por quê? Nós temos que dy dx, nesse caso será quem? 20x4, 20x3, desculpa. Derivando aqui, 4 vezes 5, 20x3. Vamos verificar se realmente atende, né? Então, eu vou substituir aqui. Quem é dy dx? 20x3. x3. E vamos colocar ali 4 vezes, quem é o y? 5x4 sobre x. Ora, mas isso aqui, fazendo a conta, 4 vezes 5 é 20. Realmente, x4 sobre x é x3. Então é verdadeiro. Isso aí então é verdadeiro para qualquer k real. Então, uma família de funções nós podemos expressar graficamente. Como? Então aqui nós temos, para esse caso, vou pegar aqui o xy aqui. Sistema cartesiano. Então, para cada valor que eu atribua a k, eu vou ter um correspondente gráfico, certo? Então, para k igual a 5, eu vou ter essa curva aqui, por exemplo. E para k igual a 5. Então, os pontos em cima dessa curva atendem a nossa equação diferencial. Se nós pegarmos outro valor, k igual a 3, por exemplo, vai dar mais para cá. Um k igual a 3 aqui, por exemplo. Se eu pegar k igual a 2, já vai dar mais aqui, ó. Não está perfeito, mas depois eu vou mostrar isso no computador. Certo? Para k igual a 0, vou ter aqui. E para os valores negativos? Então, por exemplo, se eu pegar k igual a menos 5, vou ter aqui, ó. Vou trocar de cor. Se eu coloco aqui k igual a menos 5, vou ter aqui, ó, mais ou menos assim, k igual a menos 5. Se eu tomar k igual a menos 3, vai estar mais aberto aqui, ó. Se eu pego k igual a menos 2, vou ter assim, essas curvas. Então, todas essas curvas satisfazem, esses pontos em cima dessas curvas, satisfazem a essa equação diferencial. Então, nós podemos representar graficamente as soluções, a família de soluções da nossa equação diferencial. Veremos isso depois no gráfico, logicamente mais bem feito no computador. Problema de valor inicial.
Se quisermos especificar uma solução que satisfaça a uma condição inicial do tipo y de x0 é igual a y0, teremos o PVI, que é o problema de valor inicial. Por exemplo, nós vimos, né? Vou pegar aqui exemplo. Nós vimos que y igual a kx4 é solução da equação diferencial dy dx é igual a 4y sobre x. Certo? Agora, se nós quisermos, além disso, nós quisermos especificar uma solução para a seguinte condição inicial: y de 2 seja igual a 1. Certo? Ou seja, quando o x for 2, eu quero que o y seja 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores e substituir aqui. Com qual finalidade? Com a finalidade de determinar qual vai ser o valor de k, que, substituindo aqui, vai atender a essa condição inicial. Então, assim, agindo, eu vou resolver o PVI. Então, o que essa condição inicial está dizendo? Para x igual a 2, eu quero y igual a 1. Teremos y igual a 1. Certo? Então, substituindo aqui, nós teremos 1 é igual a k, o x é 2. 2 a quarta. Certo? Então, o k vai ser 1 sobre 16. 1/16. Certo? E a solução do PVI vai ser, logo, a solução do PVI será y igual a 1/16 vezes x4. Essa é a solução desse PVI. Qual é o PVI? Dada essa equação diferencial e a condição inicial. Então, nós já resolvemos anteriormente, achamos de uma forma genérica essa solução. Então, especificamos x igual a 2, quero ter y igual a 1, coloquei aqui na solução, acho que o k igual a 1/16, então fico com y igual a 1/16 de x4. Essa solução, na verdade, geometricamente falando, dentro daquelas infinitas curvas, daquela família de curvas de solução, a gente vai tomar uma apenas que me atende, que atende ao PVI. Então, geometricamente falando, resolver um PVI é achar uma única curva dentre a família de curva e que atenda à condição inicial. Vejamos a família de curvas, solução da equação que nós estudamos. Uma família, por exemplo, colocar alguns representantes dessa família. Por exemplo, y igual a 5 vezes x4. Então, aí está a curva. Primeira curva aqui. Então, os pontos que estão
em cima dessa curva atendem à equação diferencial que nós estudamos. Vamos ver outra. Vamos duplicar aqui e colocar, como eu falei, vou colocar o 3 aqui. Então, essa outra curva, agora que está verde aqui, é para o K igual a 3. Também os pontos acima dessa curva atendem a nossa equação diferencial. Vamos ver mais um exemplo. Ao invés de 3, vamos ver 2. 2. Então, essa vermelha aqui por fora, nós temos a marrom, é para K igual a 5. A verde, para K igual a 3. E essa última vermelha aqui, para K igual a 2. Certo? Vejamos mais agora. Para o 0. K igual a 0. Então, é essa função aqui, P de x igual a 0, os pontos também atendem a nossa equação diferencial. Certo? Agora vejamos valores negativos. Valores negativos. Vamos pegar aqui primeiro o que daria mais externo, que é menos 2. Menos 2 vezes x a quarta. Menos 2. Menos aqui. Então, aí está. Essa curva aqui também atende a nossa equação diferencial. Vejamos para menos 3. Menos 3. Essa nova curva aqui, mais interna aqui, também atende. Então, veja que nós estamos construindo uma família de curvas. Vejamos para menos 5. Menos 5. Certo? Vamos mudar a cor daqui, para dar um destaque aqui. Vamos com a cor azul, por exemplo. Cor verde, que não tem ainda. Cor verde. Então, essa curva verde também, ela atende a equação diferencial. De um modo geral, nós podemos escrever y igual a k, que multiplica x elevado à quarta potência. Quando eu faço assim, no GeoGebra, ele aparece aqui um cursor que eu posso variar o k, então, que vai bater todos esses, e mais muitos pontos, certo? Que atendem a nossa equação diferencial. Certo? Eu posso fazer esse k variar mais, ao invés de menos 5 até mais 5, pode variar mais. Certo? E por último, aquela que atende o nosso PVI, que é para o k igual a 1/16. Então vamos ver. Y igual a 1/16, certo? Vezes x4. Aí está essa curva verde, ela atende o nosso PVI, certo? Todos os pontos atendem a equação diferencial, inclusive esse, que foi dado no PVI, quando o x foi igual a 2, o y igual a 1. Aí está. Bem, modelagem com equações diferenciais. Muitos fenômenos que no mundo real podem ser estudados utilizando-se modelos matemáticos, particularmente com o uso de equações diferenciais. Então, as equações diferenciais, elas se justificam basicamente por isso, que muitos fenômenos que ocorrem podem ser estudados lançando mão do estudo de equações diferenciais. Por quê? Porque em um problema real, nós observamos mudanças que ocorrem com o tempo e queremos predizer o estado futuro baseado no que ocorre no presente. Ou seja, queremos fazer
o modelo matemático com as observações que temos agora, tentar predizer o que vai acontecer adiante. Um exemplo que podemos citar é o modelo para o crescimento de uma população. Então, um dos modelos baseia-se na hipótese de que uma população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Isso se expressa matematicamente da seguinte forma: a variação da população em relação ao tempo é proporcional à população presente, certo? Ou seja, aqui nós temos que P é uma função do tempo. Então esse é um modelo matemático e essa aqui é uma equação diferencial, certo? Que nós podemos resolver facilmente como? Então é só eu passar o P para este membro e vou ter K vezes dt aqui desse lado, certo? Então agora basta eu integrar os dois lados da equação e vou ficar com a integral de dp sobre P é igual a K vezes a integral de dt, certo? Ora, a integral de dp sobre P é logaritmo neperiano de P, certo? E o segundo membro vai ser Kt, integral de dt, mais uma constante de integração. Vamos chamar aqui de C0, certo? E como fazemos para isolar esse P? Basta utilizarmos a definição de logaritmo, certo? E aí teremos P é igual a E elevado a Kt mais C0. Ok? Ora, mas isso eu posso escrever como E elevado a C0 vezes E elevado a Kt. Certo? Ora, mas E elevado a C0, eu tenho aqui uma constante elevada a outra, que vai me dar uma constante. Então, o P será igual a uma constante vezes E elevado a K vezes T. Certo? Bem, se eu considero que no tempo igual a zero, em tempo igual a zero, eu tenho P igual a P0. Então, aplicando aqui, eu vou ter P0, P índice 0, vai ser igual a C elevado a zero, que é um... Ou seja, essa constante aqui, na verdade, é a população inicial. Então, eu vou ter que o P é igual a P0 vezes E elevado a Kt. Então, esse é apenas um exemplo muito breve de uma modelagem para um modelo que nós temos do crescimento populacional. É um exemplo de uma aplicação de uma equação diferencial para o estudo de um fenômeno natural. Um outro modelo é o modelo para o movimento de uma mola. Nós sabemos que a força elástica de uma mola é igual a menos K vezes X. Tá? K é a constante característica da mola e o X é a deformação da mola. E a força age sempre
no sentido contrário a essa deformação. Ora, mas nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a aceleração, no caso de x, é a segunda derivada em relação ao tempo. Então, nós temos que massa vezes d2x. T2, que é a expressão da aceleração em relação ao tempo, tá? Que é massa vezes aceleração, que está massa vezes aceleração, vai ser igual a menos kx. Certo? Se nós passarmos a massa para cá, dividindo, nós teremos que d2x dt2 será igual a menos k sub m vezes x. Ou seja, aí temos o modelo para o movimento de uma mola. Muito obrigado. Como referências bibliográficas temos o livro Cálculo, do James Stewart, volume 2, e o livro Equações Diferenciais, volume 1, de Dennis Zill e Michael Cullen. Muito obrigado.